Imagine um lugar onde a luz do sol luta para tocar o chão. Um vasto oceano verde, denso, sufocante e antigo. A Mata Atlântica. Ou talvez as profundezas inexploradas da Amazônia. Para o turista, é um paraíso de biodiversidade. Mas para o local, para o sertanejo e para o indígena, é um templo. E, como todo templo, este também tem suas regras. Regras não escritas em papel, mas entalhadas na casca das árvores e sussurradas pelo vento. A regra número 1 é simples. Você não está no topo da cadeia alimentar aqui. Você é um intruso. Imagine um caçador. Vamos chamá-lo de intruso. Ele carrega um rifle, tecnologia moderna, confiança arrogante. Ele entra na mata buscando um troféu, talvez mais do que precisa para comer. Ele busca o esporte, a matança pela matança. O cheiro de pólvora e metal destoa do cheiro de terra molhada. A noite cai rápido nos trópicos. O coro de cigarras e sapos é ensurdecedor. Até que... silêncio. O silêncio repentino na floresta é mais aterrorizante do que qualquer rugido. Significa que a mata prendeu a respiração. Algo está observando. Para quebrar a tensão, ou talvez para chamar um cão perdido, o caçador comete o erro fatal. Ele coloca os dedos na boca e assobia. O som agudo corta a escuridão. É um som humano, artificial, que ecoa por entre as árvores gigantes. Ele espera. E então, ele ouve. Um assobio de volta. Não é um eco. Não é um pássaro. É uma imitação perfeita, mas com uma cadência que faz os pelos da nuca se arrepiarem. Soa zombeteiro. Soa faminto. O caçador ri nervoso. Ele assobia de novo. E a resposta vem mais rápida desta vez. Mais perto. E agora, vindo de uma direção diferente. Ele não sabe, mas ele acabou de aceitar um convite para um jogo que ele não pode vencer. A bússola moral da natureza é implacável. Nas lendas tupi-guarani e no folclore que permeia cada centímetro do interior do Brasil, existe uma entidade encarregada de cobrar o preço do desrespeito. Não é um espírito etéreo, é físico, é brutal, e é o pesadelo de qualquer um que ouse ferir a floresta. Dizem que ele confunde seus passos. O caminho que você usou para entrar desaparece. As árvores parecem trocar de lugar. O norte vira sul. A familiaridade vira labirinto. Esse é o primeiro estágio da punição, o terror psicológico. A sensação de que a própria geografia se voltou contra você. E o assobio continua. Agora, ele não vem de um lugar só. Parece vir de baixo da terra, de cima das copas, de dentro da sua própria cabeça. É o som da caipora, o guardião das matas, o pai do mato, aquele que monta o caititu e chicoteia os cães de caça. Muitos sobreviveram para contar a história, mas voltaram mudados. Voltaram falando de uma criatura pequena, de pele escura e cabelos de fogo, montada em um porco do mato gigante. Voltaram sem seus cães, sem suas armas e com a sanidade deixada para trás, na escuridão verde. Mas por que ele ataca? Por que ele persegue? A caipora não é um mal encarnado. Ela é a justiça selvagem, um equilíbrio necessário. Se você entra na casa de alguém e rouba, você espera retaliação. A floresta é a casa dele. Neste episódio, vamos entrar o folclore mais sombrio do Brasil. Vamos dissecar a lenda, a história e o horror por trás da entidade que nos ensinou a temer o assobio no escuro. Esqueça as fadas e os duendes europeus. O horror brasileiro tem dentes, garras e exige um pagamento. Se você está ouvindo isso agora, considere um aviso. Prepare seu fumo de rolo, deixe sua oferenda na base da árvore mais velha e, pelo amor de Deus, se a floresta assobiar para você, nunca, jamais,
assobie de volta. Antes de ser uma lenda, era um aviso. Antes de ser folclore, era uma barreira linguística e espiritual intransponível. Para entendermos a caipora, precisamos dissecar a língua antiga que ecoava nessas matas muito antes das caravelas rasgarem o horizonte. Do tupi-guarani, extraímos a raiz do medo. Ka'a significa mata, floresta, o verde infinito. Pora é algo mais complexo que uma simples tradução permite. Pora não é apenas habitante. Pora é aquele que reside, que ocupa e que possui o conteúdo. Ka'a-pora, portanto, não é apenas um monstro que vive na floresta. Ele é a própria manifestação senciente da selva. A floresta feita carne, osso e fúria. Agora, recuemos no tempo. O ano é 1560. O Brasil é uma ferida aberta de terra vermelha e matas insondáveis. Para o colonizador português, a Mata Atlântica não era um paraíso, era o inferno verde, um labirinto de sombras onde Deus parecia não ter autoridade. Foi neste cenário de isolamento e paranoia que os primeiros registros escritos surgiram. Os jesuítas, armados com a cruz e a pena, tentavam catalogar o novo mundo, mas o que encontrava desafiava a teologia europeia. Entre eles estava o padre José de Anchieta, uma das figuras mais importantes da história colonial. Em suas cartas, destinadas aos superiores na Europa, ele não descreveu apenas a flora e a fauna, ele descreveu o terror. Anchieta escreveu explicitamente sobre entidades que flagelavam os índios. Ele relatou: há também outros fantasmas nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados de baetatá. Mas o medo real residia mais fundo, na escuridão das árvores, onde reinava o que eles chamavam de curupira ou caapora. Para o jesuíta, isso não era superstição, era a prova da existência de demônios. É crucial notar que no século XVI, as distinções entre curupira e caipora eram difusas. Ambos representavam o arquétipo do senhor dos animais. Anchieta descreve um certo demônio que acomete os índios nos matos, surra-os, maltrata-os e até os mata. Não havia negociação, não havia charme folclórico, havia apenas violência bruta contra aqueles que invadiam o domínio sagrado. Os cronistas da época notaram algo perturbador. Os povos indígenas não adoravam o caipora por amor, eles o reverenciavam por pavor absoluto. Era um relacionamento baseado em sobrevivência. O padre Fernão Cardim, outro cronista, relatou como os nativos deixavam ofertas nas trilhas, penas, flechas, comida, não como presentes, mas como suborno, um pedágio pago ao guardião para garantir a passagem segura. Essa visão jesuítica transformou a entidade ecológica em um antagonista bíblico. O caipora foi demonizado, literalmente. A Igreja via na figura peluda e selvagem a antítese da civilização. Se a cidade era de Deus, a mata fechada pertencia ao diabo, e o caipora era o seu carcereiro. Mas, removendo a lente católica, o que sobra nos registros históricos é a descrição de uma força física. Relatos de caçadores encontrados mortos, sem marcas de onça ou cobra, mas com o corpo quebrado por golpes contundentes. Isso solidificou a reputação do caipora não como um espírito etéreo, mas como uma criatura de massa e força, capaz de manipular a matéria. A etimologia caipora sobreviveu à tentativa de apagamento cultural. Ela persistiu porque o medo persistiu. Enquanto o colonizador derrubava árvores para plantar cana, a floresta recuava, mas o guardião permanecia nas sombras, observando. O nome tornou-se um aviso sussurrado entre escravizados, bandeirantes e jesuítas. Cuidado com o morador do mato. O historiador Câmara Cascudo, séculos depois, refinaria esses dados, mas a essência bruta foi capturada lá atrás, em 1560. A caipora nasce na história escrita como um grito de alerta, uma confirmação de que a terra não estava vazia e de que a invasão teria um custo.
Assim, os documentos históricos nos dão a base. A caipora é antiga, anterior ao Brasil como nação. Ela é a memória viva de um tempo em que o humano não estava no topo da cadeia alimentar. E, como veremos a seguir, sua forma física evoluiu nas lendas para refletir exatamente esse poder selvagem. Para entender o medo, precisamos dissecar a sua forma. Quando falamos da caipora, esqueça os contos de fadas europeus. Esqueça as criaturas etéreas, delicadas e benevolentes que habitam os jardins ingleses. A caipora não é feita de pó de fada. Ela é feita de terra, sangue e casca grassa. A palavra vem do tupi. Kaa, que significa mata, floresta, selva, e pora, o habitante, o ocupante. Não é um visitante ou um espírito que flutua acima das árvores. É uma entidade física, densa, que ocupa espaço e respira o mesmo ar úmido que sufoca você. Os primeiros cronistas, jesuítas do século XVI, como o padre José de Anchieta, não viram um guardião ecológico. Em seus escritos de 1560, Anchieta tremeu ao descrever o que ele chamou de o demônio que aterroriza os índios, uma força maligna que castigava com violência. Visualmente, é uma aberração para a mente humana. Imagine uma figura humanoide, pequena, atarracada, mas com uma musculatura densa e comprimida. A pele é escura, quase negra, como a madeira queimada ou a sombra no fundo de uma caverna. É uma camuflagem perfeita para a escuridão do dossel. Mas o que congela o sangue é a cabeleira, hirsuta, desgrenhada, uma juba selvagem que desafia a gravidade. Em muitas regiões, dizem que seu cabelo é vermelho vivo, como brasas ardentes, criando a ilusão de um crânio em chamas flutuando na escuridão. E os olhos não refletem a luz como os de um gato. Eles emitem luz. 2 orbes incandescentes que observam você com uma inteligência predadora. Não há humanidade neles, apenas a lei impietosa da selva. No entanto, a caipora raramente caminha sozinha. A anatomia do seu medo estaria incompleta sem sua montaria. Ela cavalga a própria fúria da floresta, o caititu, também conhecido como queixada ou pecari. Não imagine um porco doméstico cor-de-rosa. O caititu é uma besta de cerdas duras, com presas afiadas projetadas para rasgar raízes e carne. Um animal que, em bando, pode matar onças. A caipora monta o maior deles, um macho alfa gigantesco, guiando-o não com rédeas, mas por conexão psíquica. A imagem é grotesca e majestosa. O pequeno demônio de cabelos de fogo, montado no dorso de um porco selvagem enfurecido, correndo através da mata fechada sem fazer um único ruído, até que seja tarde demais. Em sua mão não há varinha mágica. Há uma borduna, um porrete pesado de madeira de lei, ou um chicote de ortiga. Ferramentas de dor. Instrumentos feitos para quebrar ossos de quem ousa desrespeitar o pacto da caça. Há uma fluidez de gênero nos relatos, ora descrita como um homem selvagem, ora como uma mulher cabocla atarracada. Mas a distinção humana de gênero é irrelevante aqui. A caipora é a personificação da força bruta necessária para a sobrevivência. Diferente do curupira, cujos pés virados para trás confundem o rastro, a caipora é um caçador frontal. Ela e sua montaria não precisam se esconder. Eles são a floresta avançando contra você. Se você vir um vulto escuro montado em um animal, cruzando a trilha à sua frente, e sentir o cheiro de enxofre e pelo molhado, não tente identificar a anatomia. Apenas baixe a cabeça e esconda sua arma. Você encontrou o dono da casa. A floresta não pede licença, ela cobra um pedágio. Para aqueles que ousam cruzar a linha das árvores e entrar nos domínios profundos da caipora, a força bruta ou o calibre da arma são irrelevantes. A única língua que esta entidade ancestral compreende verdadeiramente é a língua da troca.
Desde os tempos imemoriais, o tabaco é considerado uma planta de poder para os povos originários, uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Mas para Caipora, o tabaco transcende o sagrado, é um vício insaciável. Uma fissura antiga em sua armadura divina que o caçador astuto aprende a explorar. Os velhos mateiros, aqueles que carregam as cicatrizes do mato na pele, chamam isso de fumo de rolo. Tabaco de corda, forte, escuro, fermentado e pungente. Não se entra na mata virgem sem ele. É o seu passaporte diplomático entre a civilização humana e a selvageria sobrenatural. O ritual é preciso e não admite falhas. Antes de armar a primeira arapuca, antes de sequer cogitar levantar o cano da espingarda, o caçador deve parar. Ele deve encontrar uma árvore de tronco largo, geralmente uma gameleira ou um pé de pequi, e depositar a oferta na base, entre as raízes que serpenteiam o chão como veias da terra. Não é caridade, é um suborno. Alguns acendem o cachimbo e sopram a fumaça para as 4 direções cardeais. Dizem que a caipora, invisível nas sombras, inala essa essência com ganância. Se a fumaça subir reta, o caminho está aberto. Se ela se espalhar rasteira pelo chão, é o aviso para dar meia volta imediatamente. Mas o fumo não compra impunidade total. Ele compra apenas uma trégua temporária, um contrato frágil conhecido como o jogo justo. A caipora, em sua sabedoria animal, tolera a fome do homem, mas despreza com fúria a sua ganância. Se você mata para alimentar sua família, para encher a panela de barro e saciar o choro da criança, a entidade permite. A lança voará certa, a pólvora queimará limpa. A caipora entende o ciclo predatório da vida e da morte, pois ela mesma é parte dele. Mas ai daquele que mata por esporte, aquele que abate fêmeas prenhas ou mães com filhotes ao pé. Para o guardião da mata, isso não é caça, é assassinato. É um insulto à criação. E o insulto na floresta é punido não com multas, mas com terror psicológico e violência física. Existem também as cláusulas temporais deste contrato oculto, dias proibidos. As lendas alertam sobre caçar nas sextas-feiras santas, domingos e dias de lua cheia. Nesses momentos, a barreira entre o nosso mundo e o mundo da caipora é fina como papel de seda. Entrar na mata armado nestes dias é um convite assinado para o desastre. Às vezes, quando o fumo não é suficiente para selar o pacto, o caçador recorre à cachaça. Uma garrafa deixada aberta em uma encruzilhada de trilhas. O álcool e o tabaco são os vícios humanos que, ironicamente, humanizam o monstro, tornando-o suscetível à negociação. Quebrar qualquer cláusula deste pacto resulta na temida panema. Não é uma ferida que sangra, é uma maldição de incompetência. A mira falha inexplicavelmente, a arma engasga, as armadilhas enferrujam ou disparam no vazio. O caçador marcado pela panema torna-se estéril em sua função, incapaz de prover, condenado à fome. Há relatos de homens que tentaram enganar a entidade, deixaram fumo misturado com pimenta ou palha seca. Estes não apenas voltaram de mãos vazias, eles voltaram espancados por mãos invisíveis, com vergões nas costas que ardiam como fogo, lembranças dolorosas de que com o sobrenatural não se trapaceia. Lembre-se, o pacto é silencioso. A caipora nunca aparece para apertar sua mão ou assinar um documento. Você saberá que a oferta foi aceita não pelo que você vê, mas pelo que você não ouve. O silêncio dos perigos, a ausência do assobio. Na vastidão claustrofóbica da selva brasileira, a fumaça do seu cachimbo subindo aos céus é a única barreira tênue que separa você da categoria de predador para a inevitável categoria de presa. A mata não mata o intruso apenas com garras ou presas. A primeira morte ocorre dentro da mente. Quando você cruza a fronteira invisível do território da caipora sem permissão, a geografia física da floresta deixa de obedecer às leis da natureza e passa a obedecer às leis do guardião.
O primeiro sinal de que você caiu no feitiço não é visual, é auditivo. O assobio. Não é um pássaro e não tem uma fonte fixa. Ele ecoa vindo de todas as direções, zombeteiro e agudo. Caçadores experientes relatam que tentar seguir a origem do som é o erro fatal. A lenda diz que a caipora manipula a acústica da selva. Se o assobio parece distante, ela está ao seu lado, respirando no seu pescoço. Se o som parece estar próximo, ela já está longe, preparando a próxima armadilha. Mas o verdadeiro terror psicológico começa com a caça em si. Imagine mirar em uma presa fácil, um caititu ou uma paca. Você dispara. O tiro é certeiro. O animal cai. Mas quando você se aproxima para recolher o troféu, ele não está lá. A caipora possui o poder da ressurreição ilusória. Sob sua proteção, a presa abatida se levanta, sacode a poeira e desaparece na mata, muitas vezes deixando para trás não sangue, mas uma trilha de risadas ou cascas de árvore onde deveria haver carne. Isso destrói a sanidade do caçador. A certeza da morte é revogada. O predador se torna um tolo. E então começa o desvio. Pegadas falsas aparecem no chão, imitando o rastro da caça, mas elas não levam a lugar algum. A caipora é mestre em criar o rastro mentiroso. Ela inverte as pegadas dos animais, fazendo com que pareçam ir, quando na verdade estão voltando. O caçador, confiante em sua habilidade de rastreio, caminha resolutamente para o lado oposto de seu objetivo. Conforme as horas passam e o crepúsculo cai, a arquitetura da floresta muda. Árvores que você marcou com seu facão mudam de lugar. O riacho que corria para o leste agora corre para o oeste. Você entrou no labirinto verde. Este é o castigo mais comum: andar em círculos. A vítima caminha por horas, sentindo que está avançando, apenas para encontrar suas próprias pegadas ou a mesma clareira onde começou o dia. É a maneira da caipora dizer: você não é bem-vindo e você não vai sair. Não é apenas desorientação espacial, é uma quebra cognitiva. Relatos de sobreviventes descrevem uma névoa mental, uma bobeira, onde o senso de tempo se dissolve. Minutos parecem horas. A fome e a sede são esquecidas, substituídas apenas pelo pânico. E se a desorientação não for suficiente para expulsar o invasor, a violência física começa. Mas não é uma luta justa. A caipora é invisível aos olhos do ingrato. Caçadores são empurrados, tropeçam em raízes que se erguem propositalmente e são açoitados por galhos. Até os cães de caça, leais e ferozes, sentem a presença. Eles ganem, colocam o rabo entre as pernas e se recusam a seguir o rastro. Eles veem o que o humano não vê: a pequena figura escura montada no caititu gigante, bloqueando o caminho de volta para casa. Neste estado de exaustão e terror, o caçador muitas vezes desmaia. E é aí que a caipora decide o destino final: deixá-lo morrer como aviso aos outros ou permitir que ele acorde na horada da mata, sem sua arma, sem sua caça e com uma história que ninguém acreditará. Na densa tapeçaria do folclore brasileiro, duas sombras se alongam e frequentemente se confundem na mente dos incautos. Para o leigo, para o invasor urbano, a mata é apenas um muro verde e hostil. Mas para aqueles que vivem sobre o dossel, há uma distinção vital, uma diferença que pode ditar a maneira exata como você encontrará seu fim. Frequentemente, a figura da caipora é erroneamente fundida com a do curupira. Ambos são guardiões, ambos são o terror dos caçadores. Mas confundir um com o outro é um erro tático fatal. Vamos dissecar o curupira primeiro, para isolar a verdadeira natureza da caipora. O curupira é, em essência, um ilusionista sádico. Sua marca registrada, os pés virados para trás, não é apenas uma deformidade estética, é uma ferramenta de guerra psicológica. Ele cria o rastro falso. Ele transforma a lógica da perseguição contra o perseguidor. O horror do curupira é o horror da desorientação, da vertigem, do caçador que caminha em círculos até que a exaustão ou a loucura o consumam.
A caipora, por outro lado, opera sobre uma doutrina de violência muito mais direta. Se o curupira é o fantasma que te faz perder o caminho, a caipora é o guarda que quebra suas pernas por ter pisado na grama. Ela é descrita menos como um duende traverso e mais como uma entidade guerreira. Enquanto o curupira caminha, a caipora monta. A imagem mais aterrorizante associada a ela é a de uma figura escura, hirsuta, montada no lombo de um caititu gigante, o porco do mato selvagem. A confusão histórica entre os dois remonta aos primeiros cronistas jesuítas, que lutavam para categorizar o panteão demoníaco do Novo Mundo. Mas a distinção visual é clara para quem sobrevive para contar. O curupira é frequentemente associado aos cabelos de fogo e à pele infantil ou esverdeada. A caipora é a escuridão encarnada, coberta de pelos negros, muitas vezes descrita com uma fluidez de gênero ou uma forma bestial que desafia a compreensão humana. Ela não brilha como fogo, ela absorve a luz como a própria mata densa. E há a questão do barulho. O curupira utiliza sons para atrair, gritos humanos, choros de bebês, mimetizando socorro para atrair a presa para a armadilha. A caipora não pede socorro, ela anuncia sua chegada com um assobio agudo e cortante, e o som triturador de cascos e galhos sendo esmagados. Quando você ouve a caipora, não é um convite, é um aviso de despejo iminente. A diferença mais crítica, no entanto, reside na negociação. O curupira é uma força caótica, dificilmente se negocia com a loucura, mas a caipora opera sob um código, um pacto da mata. É por isso que o fumo de rolo é tão essencial. Ela possui vícios quase humanos. A caipora pode ser apaziguada, subornada momentaneamente com tabaco e cachaça, permitindo uma passagem segura ou uma caçada modesta. Ela é corruptível, o que, de certa forma, a torna mais assustadora. Ela entende o desejo e cobra um preço por ele. Os relatos de punição também divergem drasticamente. O curupira faz você desaparecer, ele o sequestra para uma dimensão de esquecimento. A caipora pune o corpo. Caçadores relatam terem sido espancados por chicotes invisíveis, empurrados em espinheiros ou terem seus cães de caça encontrados mortos, com os pescoços torcidos. Ou pior, vivos, mas tão aterrorizados que nunca mais conseguem latir. A caipora ataca a ferramenta do caçador. Sua arma trava, sua pólvora molha, seus cães se voltam contra ele. Existe também a lenda da ressurreição, exclusiva da caipora. Disse-se que ela tem o poder de tocar a caça abatida e trazê-la de volta à vida. Imagine o horror. Você abate um animal, se aproxima para recolhê-lo e ele se levanta, com olhos brilhando em uma cor não natural, não para fugir, mas para atacar você, sob o comando da entidade. O curupira protege a vida, impedindo a morte. A caipora zomba da morte, revertendo-a. Portanto, não se engane. Enquanto ambos servem ao mesmo mestre, a soberania inviolável da selva, eles são regimentos diferentes de um exército sobrenatural. O curupira é a infantaria de reconhecimento, a guerrilha que usa o terreno para enlouquecer o invasor. A caipora é a cavalaria pesada. Ela é o choque, o impacto, a força bruta que esmaga os ossos para adubar a terra. Saber a diferença pode não salvar sua vida se você tiver desrespeitado a floresta profundamente, mas pode mudar sua última estratégia. Se vir pegadas invertidas, não a siga. Corra para terreno aberto. Mas se ouvir o trote pesado de um porco gigante e sentir o cheiro de fumo antigo no ar, não corra. Não há para onde correr. Ajoelhe-se, ofereça o que tiver e reze para que a caipora esteja de bom humor. A mata não é apenas um lugar, é um organismo vivo, pulsante e, acima de tudo, vingativo. No interior do sertão nordestino ou nas profundezas da Amazônia, os mais velhos contam a história de Sebastião. Um homem que não temia a Deus, e muito menos o diabo. Era uma sexta-feira da paixão, dia santo, dia em que o metal das armas deve silenciar e o sangue não deve ser derramado. Mas a ganância de Sebastião falava mais alto que a tradição.
Sebastião entrou na capoeira com seus 2 cães de fila, Valente e Feroz. Ele buscava a presa fácil, ignorando o silêncio anormal que havia caído sobre a floresta. Não havia grilos, não havia corujas. Apenas o som de suas botas esmagando folhas secas, um som que ecoava como um trovão em uma catedral vazia. Ele não sabia, mas já estava sendo observado. Foi então que ele viu uma vara de queixadas porcos selvagens movendo-se na clareira. Entre eles, uma fêmea prenha, pesada, lenta. O alvo proibido. O código da mata é claro: nunca matar a mãe que carrega a vida. Mas Sebastião levantou sua espingarda. O dedo no gatilho coçou. Ele não via a vida. Via o lucro, a carne, o troféu. No momento em que o cão percutiu, a arma não disparou. Houve apenas um estalo seco. E, em resposta a esse estalo, veio o som que gela o sangue de qualquer mateiro experiente. Um assobio. Não de um pássaro, mas algo humano, contudo errado, agudo, penetrante, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Os cães, treinados para enfrentar onças, meteram o rabo entre as pernas e ganiram como filhotes, fugindo para a escuridão. Sebastião estava sozinho. O assobio mudou. Agora parecia uma risada, um escárnio vindo das copas das árvores. Ele tentou recuar, voltar pela trilha que conhecia há anos, mas a mata havia mudado. As árvores pareciam ter se movido, fechando o caminho. Onde deveria haver uma trilha, havia agora uma parede de espinhos e cipós. Ele estava preso no labirinto do dono da mata. O ar ficou pesado, com cheiro de enxofre e pelo molhado. E então, da sombra mais densa, surgiu a montaria, um enorme caititu, maior que um boi, com olhos que queimavam como brasas. E montado nele, a figura, um galho grosso e nodoso. Sebastião tentou gritar, mas a voz não saiu. A entidade desceu de sua montaria com uma agilidade sobrenatural. Não houve diálogo, não houve negociação. A caipora não quer suas desculpas, ela quer justiça. O primeiro golpe veio invisível, chicoteando as costas de Sebastião com a força de um tronco de aroeireira. Ele caiu de joelhos, o ar expulso de seus pulmões. A surra de assombração começou. A cada vez que ele tentava se levantar, a mata o empurrava para baixo. Cipós pareciam ganhar vida, agarrando seus tornozelos, arrastando-o pela terra úmida e pedregosa. O assobio continuava, perfurando seus tímpanos, uma tortura psicológica projetada para quebrar a mente antes de quebrar o corpo. Desesperado, Sebastião lembrou-se das lendas. Com as mãos trêmulas e sangrando, ele tateou o bolso em busca de seu fumo de rolo. Era a única moeda aceita ali. Ele atirou o fumo para a escuridão, gritando promessas, jurando nunca mais pisar naquelas terras. O assobio parou abruptamente. O silêncio retornou, mas era um silêncio pesado, de julgamento. A caipora pegou a oferenda. Sebastião viu pelo canto do olho a pequena mão peluda recolher o fumo. Mas o perdão da caipora não é o esquecimento. A entidade montou novamente em seu porco selvagem e, antes de desaparecer na neblina, virou-se uma última vez. Aquele olhar dizia: "Você vive hoje para que conte aos outros." Sebastião foi encontrado 3 dias depois, vagando na beira da estrada, a quilômetros de onde entrara. Suas roupas eram trapos, sua pele estava coberta de hematomas roxos e vergões que pareciam marcas de chicote. Mas o pior não eram as feridas físicas, eram os olhos, olhos de quem viu o abismo e percebeu que o abismo também tem guardiões. Ele nunca mais pegou em uma arma. Dizem que até o fim de seus dias,
Sebastião não conseguia ouvir o som de um assobio, nem mesmo o vento passando por uma fresta, sem começar a tremer incontrolavelmente e sentir o cheiro fantasma de pelo molhado e fumo. A mata perdoou a vida, mas tomou a alma. Muitos séculos se passaram desde que os primeiros jesuítas, tremendo sobre a luz de velas de sebo, escreveram sobre o demônio do mato. Para o colonizador, para o explorador ganancioso, a caipora era o mal encarnado. Mas devemos nos perguntar, ela era má ou ela era um obstáculo? Na visão de mundo europeia, a floresta era um recurso a ser consumido, domado e queimado. Qualquer coisa que se colocasse entre o machado e a árvore era inimiga de Deus. A caipora, com sua fúria protetora, tornou-se o bode expiatório para o medo do desconhecido. Mas, à medida que a humanidade avançou e as cicatrizes na Terra se tornaram visíveis do espaço, nossa compreensão sobre este monstro mudou. Hoje, olhamos para a caipora não como um demônio bíblico, mas como a manifestação furiosa da própria ecologia. Ela é o sistema imunológico da selva. Quando o corpo da floresta é invadido por parasitas que levam mais do que precisam, a febre sobe. A caipora é essa febre. Ela não protege as árvores porque elas são bonitas. Elas protege porque elas são a vida. Esta reinterpretação moderna não a torna menos perigosa. Pelo contrário, um guardião que não pode ser subornado com dinheiro, que não entende leis humanas e que opera sob uma moralidade primitiva de olho por olho, é a entidade mais aterrorizante que se pode encontrar. A sabedoria indígena Tupi-Guarani sempre soube a verdade. A mata não é um parque de diversões, não é um cenário para suas selfies ou para o seu esporte de fim de semana. É um templo vivo, antigo e faminto. E o pacto ainda é válido. As regras não mudaram só porque você tem um rifle com mira laser ou um smartphone. Se você entra na casa dela, você segue as regras dela. A arrogância da tecnologia moderna desaparece rapidamente quando o sol se põe e os assobios começam. A caipora nos ensina que o medo é saudável, o medo é respeito. Aqueles que perderam o medo da natureza são os primeiros a desaparecer, engolidos pelo verde, deixando para trás apenas botas vazias e lendas sussurradas. Então, da próxima vez que você sentir o chamado da aventura, da próxima vez que a Mata Atlântica ou a Amazônia convidarem você para entrar, lembre-se do preço da admissão. Leve o fumo de rolo. Deixe-o na base da árvore mais velha que encontrar. Não olhe para trás. E, pelo amor de Deus, se você ouvir um assobio zombeteiro, agudo e próximo ao seu ouvido, não assobie de volta. Porque na selva, nada é realmente esquecido. E o guardião nunca dorme. A caipora está esperando. Boa sorte.